Olá! Criada em 1995 por um grupo de guarda-vidas, médicos e também outros profissionais atuantes na área de segurança aquática, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos, é uma organização sem fins lucrativos, que funciona como um conselho profissional e atua unindo o Brasil para reduzir os afogamentos e incidentes aquáticos. O Alesp Cidadania de hoje vai falar sobre esse assunto e também do projeto de lei do deputado Castelo Branco, que institui o Programa Estadual de Segurança Aquática. Bom, para isso, eu recebo aqui pela plataforma Zoom o doutor Davi Spillmann, que é médico, né, da Sobrasa, é secretário-geral da Sobrasa, e aí já no seu vídeo está aí o doutor Davi, e recebo também a capitã PM, a capitão, melhor dizendo, PM, a Caroline Magalhães. Tudo bem, Caroline? Olá, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, doutor Davi? Tranquilo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, prazer é todo nosso. A gente que tem o prazer de receber vocês aqui, né, para estar principalmente alertando, né, capitã, a população, os nossos telespectadores sobre o perigo, né, da água. A água é bom, é gostoso, o mar é gostoso, mas é perigoso. A gente sabe muito bem disso, né? Eu queria já começar, claro que o doutor Davi é um cavalheiro, vai deixar eu começar primeiro com a capitã aqui, a Caroline. Tudo bem, Davi? Claro. Ah, sai, ó, tá vendo? Um cavalheiro. Capitã, aliás, você é bombeira, né? É isso? Estou falando certo? Bombeira, né? Bombeiro, homem, mas pode chamar a mulher bombeira. Não é como o capitã que você estava me explicando há pouco, né? Que é capitão PM, não capitã no feminino, não é isso? Exato. Como veio das Forças Armadas, né? E não tinha o posto feminino, é capitão e é o certo. Capitã, a gente pensa em capitão de time, de vôlei, de basquete, então é capitão mesmo. E você atua no grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Guarujá, é isso? O Grupamento de Bombeiros Marítimos São Paulo, Salvamar Paulista, ele atua no litoral de São Paulo inteiro, da divisa com o Rio de Janeiro, a divisa do Paraná. Eu sou porta-voz e hoje estou falando do Guarujá, da sede do Grupamento de Bombeiros Marítimo, mas nós atuamos em todo o litoral de São Paulo. Então, a prevenção e proteção a banhistas no mar é nossa aqui do Salvamar Paulista. E como é que anda essa situação toda? A gente sabe que nós temos um litoral imenso aí, né? Aqui em São Paulo também, no estado, no litoral. Como é que está essa questão, né, de afogamentos? Tem acontecido muito isso, devido também a esses feriados prolongados. A gente sabe que acaba tendo muitos acidentes, né? Não só no caso aí na água, né, como também nas estradas, né, por causa de trânsito, enfim. E aí? No litoral, como é que está essa situação? Na verdade, nós temos 650 quilômetros de litoral, né? E 450 banháveis, que a gente fala mais ou menos. A gente sempre se programa, a gente cuida, a gente faz um planejamento para os feriados, para as datas que a gente sabe que virá um público grande para o litoral. E a gente conta muito com o apoio do banhista, não adianta toda a estrutura que a gente monta aqui, né, o guarda-vidas apitando se o banhista não respeitar. Então, o doutor Spillmann certamente vai falar, mas o maior número de afogamentos no Brasil não acontece no litoral, acontece em águas interiores, né? Por isso, a importância desse projeto de ter a conscientização de todos, né? Não só quem virá para a praia para passar o feriado, o final de semana, como o pessoal que vai se banhar em águas interiores, até dentro de casa, com cuidados, criança com balde. Então, são pontos importantes que a gente, às vezes, passa despercebido e a gente sempre está batendo nessa tecla de pedir esse apoio para o banhista que vem para cá, para o litoral. Doutor Davi, o senhor acredita que todo acidente, toda situação, melhor dizendo, de acidente, ela poderia, no caso, ser evitada? A gente até não gosta da palavra acidente. E acho que isso é uma mudança pragmática nesses 5, 6, 7 anos. O que a gente tem como afogamento, ele é um incidente. Quando você fala em acidente, você pensa em algo inevitável.
sem prevenção, sem forma de evitar. E quando você pensa em incidente, você pensa em algo que é evitável. E o afogamento é evitável, ou seja, tem prevenção em 99% das vezes. É incrível. Quer dizer, apenas 1% ele é inevitável. Então, assim, claro que para cada cenário, para cada atividade aquática, tem uma forma de prevenir diferente. Então, em casa é uma coisa, na praia é outra, no lago, nos rios é outro, numa cachoeira, surfando, mergulhando. Quer dizer, para cada atividade ou cenário aquático, existe uma forma de prevenção um pouco diferente, mas não é muito diferente. Mas todas elas têm 99% formas de prevenir. É por isso que esse programa, ou esse projeto, que vem do deputado Castelo Branco, é sensacional. Eu acho que isso pode ser um exemplo para o Brasil inteiro, a gente investir no nosso maior tesouro, que são as crianças. A gente conseguir educar as crianças significa mudar comportamentos. E essa mudança de comportamento vai levar essa sociedade a frequentar a água de uma forma muito mais segura, muito mais tranquila, reconhecendo o risco e reconhecendo os comportamentos de risco. Eu acho que isso aí a gente ficou muito feliz com esse projeto de lei. É que o senhor falou. Torcer e apoiar. Sim, não, claro, não tenha dúvidas. Isso é que a gente torce aqui agora, para passar esse projeto ser aprovado, para que vire lei. Mas o senhor estava colocando aí essa situação do incidente com acidente a diferença. Aí você fala assim, mas acidente você tem, né, por exemplo, de carro, é um acidente, é considerado acidente. Né? No caso do mar, seria um incidente. O senhor deu esse exemplo aí. Mas também se a pessoa não entrar na... Não, eu digo assim, se a pessoa não entrar na água, ela não vai ter esse incidente. Aí você vai falar para mim, tá, mas também se não dirigir, né, se você não sair de pegar um carro para dirigir, também você pode evitar. Mas acontece que você com um acidente de carro, não é só você ao volante, né? O acidente ele acontece com o passageiro, né, que está dentro do automóvel, tanto na frente quanto atrás. Então não é só a questão da pessoa pegar o automóvel, sair e acontecer um acidente. Quer dizer, claro, tem muito mais risco. Até no trânsito, eu não digo que no trânsito seja 99% evitável, porque a gente não fez um estudo. No afogamento, a gente fez um estudo para entender isso. Mas, com certeza, a maior parte dos acidentes de trânsito são incidentes. Ou seja, a pessoa não tinha treinamento em direção defensiva, a pessoa estava alcoolizada, ou a pessoa fez algum erro, e esse erro gerou, por pouco treinamento, ou porque estava com sono, dirigindo demais. Quer dizer, no trânsito também... esse que a gente chama de acidente, na maioria das vezes, são incidentes. Por que é importante diferenciar essas duas coisas? Porque quando você fala, olha, ele sofreu um acidente e morreu, o que você está implicitamente colocando no nosso vocabulário é que aquilo ali foi uma coisa que aconteceu, que ninguém tinha poder ou rédeas para determinar uma outra direção para aquela situação. E, na realidade, a gente sabe que não. Quando você vai analisar este acidente, você percebe que foram uma sequência de erros que levaram àquela morte daquela pessoa, que poderiam ter sido evitados. Exato. Caroline, a gente está até falando, né, eu vou ler aqui um dado aqui, mas no começo eu já entrei falando sobre a questão de feriado, né? As pessoas... se juntam mais pessoas descem para o litoral, como tem aqui, só nos 2 feriados prolongados, esses 2 feriados de agora. Não é, doutor Davi? Nesses 2 feriados desse mês de abril de 2022 foram salvas 192 pessoas de afogamentos. Mais de 55 mil alertas foram feitos como prevenção, segundo dados do próprio GBMAR. Não é isso, Carolina? Exato. Até hoje, nós temos 1.893 salvamentos. Então, é uma pessoa que se colocou em processo de afogamento, né, como o doutor estava falando aí, independente da causa, ela entrou num risco, né, às vezes sinalizado pelo guarda-vidas, e ela assumiu o risco de entrar no local
acabou sendo arrastado e acabou morrendo. 38 óbitos até hoje e 1.893 pessoas que se colocaram na situação de risco e foram salvas por um guarda-vidas. Então, é um número muito expressivo, né? Porque a gente está no primeiro trimestre ainda, né? Os primeiros 4 meses aí do ano. Pois então, é. tem mais um monte de meses, de feriados e dias de sol para acontecer outros salvamentos e espero que nenhuma morte, né? É o que a gente prega, a gente não quer mortes. E que eu queria saber também, viu, Davi, antes de falar com o Davi de novo aqui, da Caroline, a questão do álcool, da bebida, porque a gente fala da questão da bebida na direção, mas no afogamento também tem grande incidência? 95% dos óbitos por afogamento nas praias de São Paulo acontecem com pessoas sob efeito de álcool. Então, 95% dos óbitos é um número que não dá para ignorar. Então, um dos bordões que a gente usa, das frases a gente fala, não consuma bebida alcoólica, não use nenhum tipo de entorpecente para entrar na água, porque a pessoa perde a noção do perigo, a pessoa perde as referências e acaba sendo mais valente, mais corajoso, ignora a prevenção do guarda-vidas e acaba, mais uma vez, se colocando numa situação de risco e morrendo afogado. Olha aí, tá vendo, doutor Davi? Impressionante, né? A gente estava falando a comparação, né, do automóvel, de pessoas, né, que podem evitar se ela não dirigir, e também as pessoas que adoram frequentar uma praia, gostam de água, mas as que não vão também não corre risco de ter um incidente como esse. Mas o senhor viu o relato agora Sérgio, da capitã? É impressionante. Se você me permitir um instantinho, eu queria chamar a atenção por alguns dados que você lançou aí e que a Caroline confirmou. Pedir para a Caroline calcular uma coisa, um dado para mim, uma fórmula aí, qual a relação entre o número de salvamentos e o número de alertas que vocês fizeram. E enquanto ela calcula para a gente aí, eu vou chamar a atenção para o excelente serviço do Corpo de Bombeiros de São Paulo e dos guarda-vidas. Veja que eu acho que você falou aí, você deu uns dados muito legais. São assim, acho que foram 50 mil, se eu não me engano, para 150 salvamentos. 196. Isso lança algumas questões muito legais que o povo precisa saber. Por que o nosso guarda-vidas não se chama mais salva-vidas? Por que a gente chama ele de guarda-vidas? Porque ele agora está guardando a vida como um todo. Ele não trabalha só salvando, ele trabalha guardando a vida. E você vê quantos alertas, cada alerta desse que o guarda-vidas fez na praia, significa um apito, tirar alguém de uma região perigosa, botar em outra, botar uma bandeira, isolar uma área. Então, quando a pessoa fala, o Corpo de Bombeiros fez 190 salvamentos, mas eles quase não trabalharam, 190 para uma tropa de 2.000 pessoas, quase não é nada, né? Mas não é. Você vê que eles fizeram 50 mil alertas, então eles estão trabalhando o tempo todo em prevenção. E isso deve dar mais ou menos uma relação de 90% do trabalho, ou mais, eu não sei. Caroline vai falar para a gente agora. Eu vou falar sobre os dados fechados do ano passado. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Não estou na tela para ver se... Mas assim, o ano passado nós tivemos uma média, eu estou sem o número exato, mas 750 mil prevenções o ano passado. Então, de janeiro a dezembro, tá? O que são 750 mil prevenções? Exatamente o que o doutor falou. É um apito, é uma orientação para um banhista, é o helicóptero que passa e pede para a vítima sair do buraco, é uma placa colocada numa corrente de retorno. E nós tivemos 57 óbitos. Então, é muito mais do que 90% de prevenção. São 57 óbitos para 750 mil ações preventivas. O salvamento, a gente calcula um outro dado, que na verdade é salvamento. O que é o salvamento? O salvamento é uma pessoa que ignorou a prevenção, entrou no risco, entrou em processo de afogamento, nós retiramos essa pessoa já
que estava em processo de afogamento, né? As 750 mil ações são sem intervenção direta, são ações indiretas que atingiram as pessoas em terminais de ônibus, com panfletagem, para atingir o público que vem para cá nos feriados. Então, se for calcular aí 57 óbitos para 750 mil ações preventivas, mostra a grandeza, a importância da prevenção no salvamento marítimo. O que o doutor Davi falou aqui agora, colocando essa questão do guarda, né? Guarda-vidas, não salva-vidas. É que antigamente, né, doutor, não sei se o senhor pode me corrigir, o salva-vidas era aquele... Eu vou falar grosseiramente isso, mas ela está se afogando, aí vai o salva-vida para tirar da água. Quer dizer, não é mais isso, como deixou bem claro, né, o doutor Davi, né, e a Caroline agora. Quer dizer, isso ajuda muito, quer dizer, um apito, né, um grito, alguma coisa que... Então, o Corpo de Bombeiros realmente está de parabéns. A preparação, né, doutor Davi? É uma coisa... Oi, Caroline, fala. Pode, claro. Isso que você falou é muito importante, porque não adianta... Como é que funciona o nosso serviço? Um guarda-vidas, né, que vai guardar a vida, que vai fazer a prevenção dos banhistas, a proteção dos banhistas, ele assume o serviço, aí ele pega uma placa de perigo, vai nos riscos que a gente conhece, uma corrente de retorno, uma pedra, enfim, coloca aquela sinalização ali, isso já é uma ação preventiva. Aí vem um banhista e ele entra exatamente na frente dessa placa para se banhar. Aí o guarda-vidas vai lá, apita para esse banhista e fala, olha, sai daí que aí é perigoso. Aí que vem a importância da conduta do banhista. A gente precisa que as pessoas se conscientizem que o guarda-vidas está ali apitando para ele, não é porque ele é chato, que ele quer acabar com o feriado, é porque ali existe um risco que quer que a pessoa morra afogada. Então, é extremamente importante que as pessoas que vêm para cá saibam disso, escutem, respeitem essa orientação, porque se não respeitar, não adianta a gente colocar 200 embarcações na água, 1.000 guarda-vidas na areia, se a gente não contar com a ajuda das pessoas nessa questão de assimilar a orientação. E o projeto de lei, viu, Davi, do deputado Castelo Branco, além disso, ele institui o mês de novembro, né, como o mês de segurança aquática. Ou seja, para lembrar mesmo, né, do mês inteiro da importância do cuidado, de se cuidar, nessa questão do afogamento das pessoas na praia, né, enfim, de ter uma maneira de você se proteger, evitar, inclusive, a bebida alcoólica, né, na praia, porque você acaba, né, como disse a Caroline ali, 90% dos acidentes acontecem por isso. Então, quer dizer, o projeto do deputado vem a calhar, não tenha dúvidas, né, principalmente em relação à prevenção contra esses acidentes, né, doutor Davi? Então, essa é a única sugestão que a gente tem de mudança no projeto dele. A gente acha que a gente vem fazendo a Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento, que envolve 15 países e 40 milhões de pessoas todos os anos. Por que a semana e não um mês? Porque a semana concentra mais esforços. A gente pode chamar mais a atenção da sociedade. Então, a nossa única sugestão de mudança no projeto é exatamente, ao invés de fazer um mês, fazer uma semana, concentrar todos os nossos esforços em uma semana. Você falou, Sérgio, algumas coisas que eu queria ressaltar, e Caroline também. Quando nós temos duas grandes razões para o afogamento. A primeira é o ambiente com risco. Então, quanto maior o risco, maior a possibilidade da pessoa se afogar. E esse risco é reduzido através do trabalho do guarda-vidas, por exemplo, na praia, sinalizando onde é a corrente de retorno, colocando placas, quer dizer, tornando aquele ambiente de praia, ou pode ser piscina, qualquer ambiente, mais seguro, menos arriscado. Isso aí a gente chama de prevenção ativa, é aquela prevenção que é feita antes mesmo do banhista chegar naquele local. E uma outra situação que é o comportamento, ou seja, a gente influenciar o comportamento, que é exatamente
educar a nossa população em como não entrar numa situação de risco, como reconhecer o risco. O que provoca o maior risco? O uso do álcool, o adolescente. Agora, o desafio é como é que você vai fazer essa educação na praia, naquele momento que o camarada foi lá para se divertir. Ele não aceita isso. A aceitação é muito ruim. Então mas o senhor estava falando do objetivo, desculpa te cortar, mas o objetivo do projeto, o objetivo desse projeto do Castelo Branco é exatamente orientar a população através de quê? Através de palestras, não é isso? Isso fazer, campanhas também e outras maneiras, né, de se conscientizar. O Estado parece que também tem, né, e deve conscientizar a população em relação aos riscos e perigos, né, nesses ambientes aquáticos. Então você tem que fazer palestras, dar palestras. Eu sei que é difícil, como o senhor falou agora, né? O cara na praia, a pessoa na praia, você conscientizar. É exatamente isso. É assim, o local para a gente fazer educação não é exatamente na praia. Na praia a coisa não dá tão certo. Sim, não. Tem que fazer exatamente como o projeto do deputado. Tem que fazer nas escolas. Nas escolas, exatamente. Estão aprendendo. Exatamente. Perfeito, está perfeito. Oi, Caroline. Conta pra gente, então, aí no caso, o trabalho dos bombeiros. Como é dividido isso, por exemplo, na praia, aí no litoral? Né? Como é que é feita a divisão dos policiais, bombeiros, nessa área? Você falou que é uma área de 100 e tantos quilômetros, né, quadrados de litoral. A costa de São Paulo, 600 quilômetros, né? Na verdade, nós temos 2 momentos no ano, fora da temporada, fora da Operação Praia Segura e na Operação Praia Segura. Fora da temporada, que a gente fala que é de abril até final de novembro, nós contamos com nossos guarda-vidas, tá? Em torno de um quadro fixado aí 500 e alguma coisa. Guarda-vidas militares, né? Policiais militares, bombeiros que trabalham nas praias. Quando vem a Operação Verão, Operação Praia Segura, a gente conta com a contratação de prefeituras, algumas prefeituras, a maioria das prefeituras ajudam, contratando guarda-vidas temporários, e o Estado também contrata guarda-vidas por tempo determinado, que ficam até, de regra, 31 de março. Né? Isso é extremamente importante, por quê? Porque aumenta o número de guarda-vidas na areia, fazendo a prevenção ativa dos banhistas que vêm. Então, eu vou dar um exemplo: Praia Grande. É uma praia com 25 quilômetros de extensão e durante o ano eu tenho 12, 14 guarda-vidas e na temporada, na Operação Praia Segura, isso dobra. Tenho mais do que dobra. Mais do que dobra, né? Imagina. Quase, às vezes 100, 150, às vezes um pouco menos, para aumentar esse contato dos guarda-vidas com o público. Então a gente separa os lugares, a gente prioriza os lugares com maiores índices de afogamento, óbitos por afogamento ou salvamentos, e coloca esses guarda-vidas. Então, é dividido dessa forma. Perfeito. E tido muito efeito. Depois da primeira contratação, em 2002, se eu não me engano, dos temporários, o número caiu drasticamente de óbitos no litoral de São Paulo. Tá, nós vamos para o intervalo e já a gente volta para continuar falando mais sobre esse assunto, com a prevenção, nos cuidados, né, principalmente com a água, que é perigoso. Voltamos já. Bom, estamos de volta com o programa LESP Cidadania. Quero falar com o doutor Davi e perguntar para ele também como é que o estado de São Paulo e o país estão em relação a esses acidentes, acidentes aquáticos, doutor Davi. Olha, como é que está a situação? O estado de São Paulo tem a terceira melhor estatística do Brasil em óbitos por afogamento. Então, o estado de São Paulo está muito bem. E isso, como a Caroline falou, isso não era realidade há 20 anos atrás. Era uma outra realidade que o estado de São Paulo, o Salvamar, o Corpo de Bombeiros conseguiu mudar. Né? E realmente
Os primeiros estados são, primeiro, o Distrito Federal, que tem a mais baixa estatística de óbito por habitante. Depois vem o Rio de Janeiro. Não, mas o Distrito Federal também, a praia mais perto fica a 900 quilômetros, né? Se você for... você falar o Distrito Federal. Não é? Mas é aquela realidade que a Caroline chamou a atenção para a gente, que é muito importante. Quando a gente fala em afogamento, todos nós... Não, sim, você falando em afogamento, pode ser piscina, pode ser qualquer... Mas eu digo, por exemplo, que questão de praia, a praia mais perto do Distrito Federal, de Brasília do entorno, é 900 quilômetros. Brasília tem a maior estatística de óbito em piscinas do Brasil. Aí sim. É a menor estatística de óbitos por 100 mil habitantes, porque tem educação. Então, quer dizer, quanto mais o estado ou a região tem educação, a gente percebe claramente que diminui o número de óbitos. Por isso é que o projeto do deputado é importante para a gente. E qual é a maior, então? Qual é o maior estado em relação a afogamentos? Não, é o norte, né? É Amazonas, Amapá. O nosso grande desafio, Sérgio, não são as piscinas, não são as praias. Por quê? Porque nas praias, por exemplo, ocorre o maior número de salvamentos em todo o Brasil, mas ocorre o menor número de óbitos. Por que ocorre o menor número de óbitos? Porque tem guarda-vidas. Nossas praias no litoral brasileiro, elas são muito bem guardadas. Então, isso mudou a realidade. Os afogamentos com morte acontecem em rios, lagos e represas. Pescadores, pessoa que vai se banhar na cachoeira, crianças que vão se banhar no rio. Então, ali o problema. 70% das mortes no Brasil ocorrem nas águas do interior. Caroline, no caso aí, eu citei, né? Eu dei só um exemplo que eu fiz uma comparação de Brasília, mas realmente ele tem toda a razão, né? Brasília tem também clubes demais até, entendeu? Com muita piscina, então tem muito afogamento realmente. Eu falei só na questão, né, da praia. Aí no caso do litoral paulista, né? Em comparação, vamos dizer assim, ao Rio de Janeiro, que também tem, né, um extenso litoral. A gente sabe disso, praias maravilhosas no Rio de Janeiro. Em relação a São Paulo, né, mais perigoso, são mais perigosas as praias no Rio de Janeiro ou as de São Paulo? Na verdade, a gente fala que não existem praias mais perigosas uma do que a outra. Existem riscos específicos e que não são respeitados ou não é feita a prevenção. Então, vou dar um exemplo. A gente chama a saída de um rio aqui no litoral. E não tem guarda-vidas fora da temporada. Acontecem óbitos lá quando não tem a prevenção. E quando eu coloco a prevenção, não acontece. Então, não existem riscos, uma praia mais perigosa do que a outra. Existem riscos específicos e diferentes em cada praia. E cada uma tem que ser tratada de uma forma. Então, se eu tenho uma corrente de retorno fixa numa costeira, por exemplo, aqui no Guarujá, eu vou colocar um painel fixo lá de prevenção. Né? Então, vou trabalhar nesse sentido. Então, a gente não fala que existe praia mais perigosa que outra, porque a gente também conta com o comportamento do banhista, como o doutor falou. E o que acontece com as pessoas, Caroline, que ignoram, né? Muitas vezes as placas ali, você fala, né, doutor? Eu fico impressionado com isso. Está ali na cara da pessoa, do cidadão. Eu não entendo. Desculpa, às vezes é até de conhecimento que, muito provavelmente, com esse projeto, vai ser um trabalho de formiguinha e a longo prazo, né? A gente vai querer começar nas escolas, a gente vai colher frutos daqui a alguns anos. Mas, assim, conscientizar as pessoas de que aquela placa significa risco. Então, vários estudos já foram feitos para mudar a forma da placa, para ficar uma identidade de fácil leitura e fácil compreensão, mas não tem o trabalho de base lá na escola, lá para a criança. Então, a ideia é justamente para colocar esse conhecimento para as crianças e ela chegar em casa e falar para os pais, olha, a gente não pode entrar aqui porque aqui tem uma placa de perigo. Ou a gente pode entrar lá, ou então vamos procurar um guarda-vidas que ele vai falar o melhor local para a gente se banhar. Então, se a gente levar esse conhecimento para as crianças, lá no comecinho, a gente vai colher frutos daqui a alguns anos
e com certeza o número de afogamentos, de óbitos por afogamento vai diminuir bastante. Então vocês acham que campanhas assim, elas chegam melhor à população? Principalmente quando começa pelas escolas, né, doutor Davi? Porque sempre se falou assim que são dos pequenos que se fazem os grandes. É uma grande verdade isso, viu? Eu queria te entrevistar, eu queria te fazer duas perguntas. Primeira, você já foi adolescente alguma vez? Mas não tenha dúvidas, com certeza. A segunda, você já passou algum sufoco na água alguma vez? Já quase morri afogado. E não foi em praia não, hein? E não foi em praia, viu? Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, né? Gosto de praia, adoro, mas foi numa piscina. Pois é. Então, essa pergunta, a gente faz em todas as palestras. Por quê? Porque a gente sabe que praticamente 100% das pessoas já se afogaram ou já passaram sufoco alguma vez. E aí eu vou te contar uma historinha para quem está assistindo a gente. É comum para o guarda-vidas do Corpo de Bombeiros e os guarda-vidas do Brasil todo, de uma forma geral, que eles às vezes fazem um socorro da mesma pessoa 2 ou 3 vezes no mesmo dia. Eu já fiz. Então, assim... você está brincando. 2 a 3 vezes da mesma pessoa no mesmo dia? No mesmo dia. A Carolina está dizendo que já fez. Então, ou seja, a pessoa passou um sufoco, olha só, ela passou um sufoco e ela não se convence de que não é indestrutível. Por que isso? Porque a gente está falando de uma faixa etária de 15 a 24 anos, que são as pessoas que mais se afogam e morrem no Brasil. São pessoas adolescentes, indestrutíveis, né? E que não conseguem nem acreditar, depois de se afogar uma vez, que ela não pode se afogar outra vez. É com esse público que a gente tem que lidar. Então, por isso que o projeto do deputado é importante, porque a gente tem que falar com esse público antes dele se tornar indestrutível. Prevenir, né? É a prevenção. A Carolina está falando que ela já teve essa situação também, né, Carolina? De salvar. Agora, será que também... Não, você fala de... Ele estava falando, o doutor estava falando de jovens, adolescentes. Mas também será que essa questão da pessoa voltar 2, 3 vezes para a água, não é por causa também do álcool, por causa da bebida? Porque está aí alcoolizado, né? E acha que é um Superman. Vamos lá. No caso específico da ocorrência que eu atendi, não foi no final do ano passado. A gente passou, fizemos a prevenção, tiramos o rapaz. Então, ele estava de tênis, ele entrou de tênis na água, totalmente carregado. Aí a gente tirou. Passamos, eu fui fazer outra ronda. Quando eu voltei, ele estava na mesma situação. Entramos de novo e tiramos novamente. Aí chegou um familiar, a gente falou: tira ele da água, porque se ele ficar aqui, ele vai entrar de novo. Tira da praia. E ele saiu. Só que assim, esse rapaz, ele tinha mais de 24 anos, mas certamente, se ele tivesse na base, antes de se tornar indestrutível, o conhecimento ou internalizado que aquele não é indestrutível, ele não se colocaria naquela situação de risco. Aí, tá vendo, doutor Davi? Como é que pode, né? É incrível. Por isso é que o projeto é tão importante para a gente e o recebimento desse projeto pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático é muito grande. Eu queria colocar também alguma coisa, acho que vai te surpreender também. Eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, então a minha vida inteira eu passei na praia trabalhando com os guarda-vidas como bombeiro, como guarda-vidas, né, e médico, né? Então, a gente começa a perceber que é uma coisa meio de enxugar gelo, né? Você fica ali tentando enxugar e ele vai molhando. Então, assim, o melhor investimento, mais barato, com maior retorno, é realmente na educação das crianças, na escola. E eu queria aproveitar assim, 2 minutinhos, 1 minutinho para te contar o que a gente faz, o que a Sobrasa faz nas escolas já. Já treinamos 800 mil crianças. A gente vai à escola, trajado de guarda-vidas, chega na escola, passa um vídeo de desenho animado. A gente tem 5 vídeos de desenho animado. A gente usa os gibis, a gente tem 5 gibis, cada gibi falando de uma coisa, de um assunto de prevenção em piscina, em mar, em praia. Então, assim,
fala, interage com as crianças. A gente, às vezes, faz um teatrinho também. Ah, que legal. Nós temos uns personagens. E aí, com essa interação, Sérgio, em 20 minutos, aquilo internaliza de uma forma que dura a vida inteira. Esse é o nosso objetivo. Por isso o projeto do deputado é tão importante para a gente. Nada, né, Davi, como você mostrar uma situação, né, Caroline? Com isso, né, você demonstrando, você... Né, com bonecos, com tudo. A criança, ela assimila muito mais. Bom, a facilidade da assimilação da criança é muito maior do que de um adulto, né? Quando você chega já na fase adulta, você não assimila tanto quanto uma criança. Agora, Caroline, só os dados aqui, eu quero que você me explique por que acontece isso. Olha, a cada 1h30, uma pessoa morre afogada no Brasil. Veja bem, são 15 mortos por dia, né? A maioria das vítimas é homem com idade entre 20 e 30 anos. Por quê? Eu brinco com isso, eu falo com isso porque a minha mulher ela fala em casa, ela fala, olha só, você não vê naquelas pegadinhas, né, Davi, que acontece na televisão, mulheres. Geralmente é homem, o cara trepado em cima da casa, pula, vai pular de vez. Você não vê tanto a mulher fazendo esse tipo de coisa, né, Carolina? Eu acho, Sérgio, eu acho que eu tinha que responder essa pergunta, não a Caroline. Os dois, então, os dois. Vai eu vou deixar para ele. Depois a Caroline me explica aqui. Vai, Davi. Porque as mulheres são mais inteligentes. Ah, obrigado. Eu imaginei que você ia dizer isso. Tá vendo, Caroline? Posso discordar, viu? Desculpa. Fala, você discorda, Caroline? Como não, assim? Não posso discordar. Não pode. Eu entendi você falar. Eu discordo. Não pode discordar, não. Óbvio, né? Imagina. Mas, na o doutor poderia responder essa pergunta em relação aos óbitos, porque eles acontecem majoritariamente fora do litoral de São Paulo. Então, eu acho que ele, como secretário-geral da Sobrasa, teria mais propriedade para falar dessas mortes em águas interiores do que eu, porque não acontece aqui. Né? E a minha faixa litorânea é muito pequena comparado à faixa da costa brasileira. Então, eu acho que o doutor pode responder em relação aos óbitos, o número maior de óbitos. Não foge muito da proporção dos óbitos do litoral, porque também mais de 90% dos nossos óbitos são homens, né? Nessa faixa etária, um pouquinho mais, que entraram numa sinalização de risco, embriagados ou sob efeito de algum entorpecente, mas os homens, eles são... não sei se mais inconsequentes às vezes ou mais destemidos, mostrar coragem, mostrar... Isso eu não vou saber dizer, porque a gente não leva... A gente não tem como saber, né? Se depois do óbito. Então, mas eu acho que o doutor pode responder melhor. A gente tem 4 razões principais para esse fenômeno acontecer. A primeira é que a mulher avalia melhor o risco do que o homem. Ela olha aquilo ali, ela sabe a competência aquática dela, ela fala assim, isso aí não tá perigoso, eu não vou entrar. Essa é uma. A mulher ingere menos álcool, então ela consegue estar menos sujeita ao afogamento, né? E isso muda todo o cenário. O homem, ele se arrisca muito mais, ele se expõe muito mais. Né? E a última razão é que isso, embora as mulheres sejam mais inteligentes, isso é parte da responsabilidade delas. A gente se arrisca mais para mostrar a coragem para elas, para conquistá-las. Então, acaba que a gente corre por isso. Né? Mas é uma boa causa. Eu sou o cara, eu sou... não, é verdade. Fora os casos de quando entra o pessoal para namorar no mar, e aí um percebe que está se afogando, larga a namorada lá, a namorada começa a ter processo de afogamento e o bonitão sai. É verdade, Carolina, é verdade. É meu, né? Me diz uma coisa, Carolina, é verdade que, ou o Davi também pode me responder, 70% então, no caso, voltando ao que a gente estava falando antes, dos afogamentos acontecem em rios e piscinas, quer dizer, bem mais do que nas praias, porque, por exemplo, eu ia até falar isso com a Caroline aqui em São Paulo, você pega um feriado, gente,
o que desce de gente para o litoral chega sei lá, milhares de pessoas. É um troço impressionante. Fora as pessoas que já residem, que moram, né, no litoral, que são litorâneas, né? Que a gente chama de caiçaras, a gente chama de... Né? Das pessoas que... É uma coisa muito grande, né? Sim. Oi, Carolina. Mais da metade que se afogam aqui não são daqui. Não são daí, né? Olha aí. Doutor, eu não sei se os dados estão certos, mas mais ou menos 8 mil pessoas morrem afogadas por ano no Brasil, certo? São 5.700 pessoas que morrem afogadas. O que o Sérgio está falando, na isso realidade, por ano? Por ano. Por ano? 15 por dia. Mas 70% das pessoas que morrem em rios, lagos, lagos e represas, a maioria dos salvamentos continua acontecendo no litoral, por esse volume de guarda-vidas, volume de pessoas. Né? E, na verdade, a gente tem que lembrar, Sérgio, a diferença do salvamento e desse dado que o doutor passou, dos óbitos, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela vai para o rio, para a represa, para a cachoeira. Se ela pula da pedra e bate a cabeça e morre afogada, entra no óbito. Ela nem entrou na questão do salvamento, ela não teve intenção para fazer o salvamento, diferente daqui, ou das praias que tem guarda-vidas, né, no litoral do Brasil, que a pessoa entra, o guarda-vidas é acionado, vê a vítima, vai lá, passa o flutuador e tira essa vítima e leva para o pronto-socorro. Isso é um salvamento, né? Muitas pessoas, que nem ele falou agora aí, 70% dos óbitos acontecem em águas interiores, ou seja, que nem tiveram a chance da prevenção, de ser salva, do salvamento em si. Então, voltamos no projeto da importância da conscientização. Perfeito. Doutor Davi, que tipo de traumas podem, né, ocasionar, aí, no caso, pessoas que se envolvem nesses acidentes aquáticos? Que tipo de traumas? A maioria, Sérgio, pelo menos 99% das pessoas que se envolvem em afogamentos no litoral não tem trauma nenhum. O trauma é o próprio afogamento, é o trauma da água sendo aspirada e dificultando a troca gasosa. Tá? Mas existem alguns traumas que acontecem nas praias de tombo, por exemplo. Às vezes acontecem luxações de ombro, fraturas, ou mergulho em água rasa. Acontece o trauma hack medular, que é o que a Carolina estava falando um pouco. Mas em piscina também, né? Quanta gente fica aí paralítica, dando um mergulho numa piscina e batendo, como disse a Carolina há pouco aqui, né? Do salto, né? Bate com a cabeça numa pedra ali embaixo, no fundo, acabou. É um trauma, né? Não deixa de... Exatamente, é isso mesmo. Então, isso é... Qual o alerta, Caroline, principal no caso aí para evitar esses acidentes, principalmente envolvendo crianças? Bom, com crianças a gente tem 2 problemas, né? Não é o afogamento, volto a dizer, no litoral, tá? Águas interiores, águas internas é outra conversa. Mas no litoral de São Paulo, graças a Deus, nós temos poucos casos de crianças que morrem afogadas. Acontece muito de crianças perdidas, que não é o caso. Daqui para a criança, o problema é que quando eu tenho uma criança que se perde na praia, nós temos uma média de 800 crianças perdidas por ano no litoral de São Paulo. Quando uma criança se perde, e aí a pessoa leva essa criança para o guarda-vidas para o que está fazendo, ele para a prevenção dele, pega essa criança para encontrar o responsável. Então, eu perco um homem que vai fazer a prevenção, que pode salvar, que pode fazer a prevenção de 10, 20 pessoas, né, no mesmo momento ali, para cuidar de uma criança que o pai largou e está perdida até que ela seja encontrada novamente. Carolina, a cidade de Santos, no caso do Guarujá, melhor dizendo, do litoral aí, sul, é a que mais registrou ocorrências desse tipo aí no ano passado, no caso, o tipo de afogamento, né, do afogamento, no ano passado? Foi a que mais registrou? Na verdade... Esse ano como é que está? Por enquanto, né? Porque a gente não está nem na metade do ano ainda. Você tem dados aí? Nós temos praias diferentes, como eu falei, né? Não é praia uma mais perigosa que outra, mas são características diferentes. Um terço dos salvamentos
que acontecem no litoral de São Paulo acontecem no Guarujá. Então, dos 3 mil, vou arredondar, tá? Dos 3 mil salvamentos que acontecem lá de Ubatuba até Ilha Comprida, 1.000 acontecem no Guarujá. Volto a dizer, são pessoas que se colocaram numa situação de risco, entraram em processo de afogamento e foram retirados por um guarda-vidas. Foi aqui no Guarujá pelas condições geográficas do Guarujá, da cidade, tá? Até agora, até 2022, nós temos 1.893 salvamentos realizados, né? E 38 óbitos. O ano passado nós fechamos o ano com 57 óbitos. Então, na verdade, foi o número mais baixo da história do GBMAR. Nunca tivemos um número tão baixo quanto esse. Mas a gente está numa situação muito atípica, né? Nós estamos voltando de uma pandemia em que as praias ficaram fechadas um ano praticamente todo, depois com outras medidas, ano passado com medidas restritivas, mas não praias fechadas. Então, parece que as pessoas estão sentindo a liberdade e estão vindo em massa para cá. Os feriados encheram, lotou de gente, o final de ano também estava muito cheio, então a gente teve bastante trabalho, mas fazendo muita prevenção, graças a Deus. É isso que é importante. A gente está chegando aqui já ao final do programa. Eu queria saber do doutor Davi. Doutor, que conselhos o senhor dá às pessoas, aos nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, né, para evitar esse tipo de acidente, esse tipo de incidente, melhor dizendo, que o senhor disse que não é acidente, é um incidente. Legal, Sérgio. A gente já mudou a cultura, a gente já mudou. Pois Olha só, a Sobrasa, ela tem um moto muito simples. Prevenir é salvar. Ou seja, se você está prevenindo, você está salvando uma pessoa. Educar para não se afogar. A educação é a melhor forma de você reduzir o número de afogamentos no Brasil. E é esse o investimento que a gente tem que fazer. Perfeito. Caroline, o que pode se evitar? Como evitar isso? Eu vou passar, na verdade, algumas dicas aqui para quem está nos assistindo. Rapidamente, que a gente está encerrando o programa. Vamos lá. Procure se banhar em praias protegidas por guarda-vidas e peça a ele orientações dos melhores locais para se banhar. Não entre, em hipótese alguma, em frente às placas de sinalização de perigo, porque elas sinalizam um risco real e você pode acabar se afogando. E, por último, água no umbigo, sinal de perigo. Não avance, não vá para o fundo, fique no rasinho para a sua segurança. Gostei do ditado, viu? Gostei. Gente, obrigado aí pela participação. Doutor Davi, muito obrigado. Caroline, obrigado. Né? E, olha, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, desenvolvem, né, para salvar vidas. Isso é muito importante. Obrigado aos dois. Até logo. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até lá.